Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque, ó, Arthur Cabral está na mira, hein? Pra substituir o Yuri Alberto, ser um atacante reserva. O clube fez sondagem por ele, eu vou te contar essa história. E a entrevista pistola de Dorival Júnior, tava irritado depois do jogo, hein? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, é verdade, o Corinthians buscou a contratação, ainda busca, do centroavante Arthur Cabral. Ex-Palmeiras, ex-Ceará, ex-Benfica, que está no Botafogo. O Arthur Cabral, ele chegou até um valor de mercado bem alto, acima de 20, 25 milhões de euros. Hoje a situação já não está mais tanto assim, o Torino chegou a fazer uma proposta recente para tirá-lo do Botafogo e o Botafogo recusou. O Martim Anselmi, que é o técnico lá, não sei até quando, né? Perdeu mais uma agora para o Flamengo. Disse que não queria abrir mão dele e tudo mais, ele até jogou esse jogo, acabou saindo no segundo tempo, mas foi escalado. Ele tem 12 jogos em 2026, 1 gol e 2 assistências. O começo dele não é bom, mas o Botafogo tá numa fase terrível. O Arthur Cabral é um bom atacante, tá? Tem 27 anos, é um cara diferente, bem diferente do Yuri Alberto, porque ele é um cara mais de área, mas ele tem boa técnica. Ele, diferentemente do Pedro Raul, que carece um pouco dessa questão, né? Um cara muito bom na bola aérea, mas nem isso ele tá conseguindo. O Cabral não, ele já sabe jogar com os pés, ele tem uma certa movimentação, mas ele é um cara mais de área mesmo, ele não é o cara de atacar espaço como é o Yuri. O Yuri, sabemos, né, tem uma característica única, né, no futebol brasileiro e por isso ele faz tanta falta. Mas o Corinthians entendeu que por uma temporada em que a Libertadores vai começar com muitas competições, a ausência do Yuri, ela matou o ataque do Timão. Então você precisa entender para onde correr. Beleza, o Caio César pode ajudar, o Caio César com o Memphis pode funcionar, o Guinegão em algum momento pode ser uma alternativa, o Vitinho, o Kaique, não sei o que e tal, o Pedro Raul menos, mas o fato é que quando você perde uma figura como o Yuri, você não tem um centroavante confiável, você não consegue ter um ataque confiável para poder disputar grandes jogos, grandes competições. Então, por isso a necessidade. Não existe nenhuma informação adicional em relação a isso. A primeira notícia foi dada pela ESPN. Não tem nenhuma informação adicional de modelo de negócio, tempo de contrato, proposta, valores, como é que seria feito. Agora, se o Botafogo recusou 10 milhões de euros pelo Torino, do Torino pelo Arthur Cabral, vamos lá, o Corinthians não deve pagar nem perto disso para obtê-lo. O Corinthians não deve nem pagar para adquiri-lo em definitivo. Provavelmente seja um empréstimo até o final do ano, pode ser que tenha opção de compra, pode ser que tenha prioridade de compra, pode ser que tenham metas estabelecidas, aí vai depender do modelo de negócio. Mas a ideia, provavelmente, se o Botafogo for sensível numa liberação, com alguma compensação, com algum jogador indo para lá, ele consegue ficar até dezembro. Acho estranho, acho difícil, inclusive, o Botafogo liberar para um concorrente no futebol brasileiro. Mas tudo vai depender da lábia do Marcelo Paz, né? O fato é que o Corinthians buscou a contratação desse jogador. Tá bom? Arthur Cabral. Agora vamos falar do Dorival, porque terminou o jogo, né, e tal, aquele empate, eu fiz o vídeo aqui pra vocês, e aí fui ouvir a entrevista do técnico Dorival Júnior e fiquei assustado. Dorival, pô, mó gente boa e tal, e aí eu vou falar pra vocês. Essa pressãozinha que começou a surgir, a gente não sabe exatamente da onde, né, mas existe essa pressão mais interna do que externa, mas aí você soma, né, com alguns torcedores incomodados com alguma decisão ou outra do técnico. Foi de uma fagulha, começou a aumentar o fogo. Eu tenho certeza que o Dorival foi para a entrevista já na defensiva, por conta de tudo isso que aconteceu. Porque as perguntas foram acontecendo, algumas relacionadas ao jogo, outras sobre a previsão de estreia do Lingard, a ausência do Zaccaria, questões pontuais mesmo. Daqui a pouco vem uma pergunta sobre pressão. E aí, meu amigo, aí ele saiu do eixo. Vamos lá. Ele começa falando sobre projeção do brasileiro, que é muito difícil falar isso agora. Quem imaginaria que o Cruzeiro estaria lá embaixo, que o Flamengo, por exemplo, não seria líder, tudo mais. Se o esquema de 3-5-2 do Santos o surpreendeu. Ele falou que não, ele já imaginava, ele estudou o adversário dessa maneira e até por isso colocou o André e um pouquinho mais pelo lado esquerdo centralizando, o Breno Bidon da mesma maneira, né? E o Ranieri tendo liberdade às vezes para sair, o Carrilho vindo fazer o jogo por trás. Ele mudou um pouquinho a configuração do meio campo para ter superioridade. Falou sobre a convocação do Neymar, que ele torce para que isso aconteça, mas ele não quer se meter na vida do Ancelotti, né? Torce muito pelo Ney, ele falou, né, meu amigo, bababá. Não quis avaliar também tecnicamente o Neymar, que foi abaixo no jogo. Sobre a função do Carrilho, né, como primeiro homem, ele acha que o Carrilho tem condições de fazer essa função, ele gosta e tal, eu gosto menos.
Eu já gosto menos, mas enfim. Mas a ideia dele com esse meio campo também era tentar ajudar o Memphis, abastecer o Memphis na ausência do Yuri Alberto, para que a bola chegasse mais no pé do camisa 10. E vamos lá, né? Acho que até funcionou, mas eu acho que funcionou especialmente por conta da entrada do Caio César. Enfim, eu acho que foi uma questão mais factível do jogo. Falou da ausência do Zaccaria, que é normal, né? Enfim, né? Que isso vai acontecer muito, né? Nessa sequência de tantos jogos, né? Os jogadores vão rodar bastante. O Caio e o André, que saíram ali no começo do segundo tempo, ele explicou que o André já estava cansando, que o André já não estava legal, e que o Caio tinha pedido já no intervalo para sair. Então, quando a gente faz aquela análise, por que tirou o Caio César? Embora nesse caso eu nem tenha dito isso, né? Eu até falei para vocês que provavelmente já tinha um planejamento para ele jogar 60 minutos, mas na verdade foi ele que pediu no intervalo, né? Então, como o Caio César tá jogando bem, tá entrando bem, vamos cuidar aí para não estourar, que é o melhor a fazer. Sobre o retorno do Yuri, aqui ele começa a ficar irritado, porque ele é questionado se ele sabia ou quando ele soube que o Yuri não ia pro jogo, porque o Yuri acaba dando uma entrevista na sexta-feira num evento de basquete em São José dos Campos e fala, né, que só volta contra a Chape. Mas ele treinou o tempo inteiro, né? Ele tinha terminado a transição física, ele trabalhou com bola, ele estava teoricamente liberado. E ele falou que a gente espera o quanto antes que ele possa voltar, mas a gente tem que esperar o jogador ficar confortável para poder voltar. Então, daqui a pouco o Yuri sentiu uma dor ou outra e tal. Aí, vamos voltar aqui no sacrifício? Não, vamos esperar um pouquinho, vamos voltar de boa e tal. E aí o Dorival me passou a sensação de que ele foi pego de surpresa com essa informação de que o Yuri não pela gente e tal. Não, eu acho que ele ficou sabendo ali na sexta-feira, no sábado, ele já sabia que ele não podia usar o jogador, mas eu acho que ele contava, tá? Eu acho que ele contava com o Yuri. E aí vem as perguntas falando sobre a partida ruim contra o Coritiba, que se gerou uma pressão na mídia, aquela coisa toda, papapá. E aí vem a resposta. Isso é pra vocês terem assunto, né? E aí ele emenda e meio que desabafa. Porque ele não foi perguntado sobre isso, mas ele já emenda e fala, isso é pra vocês terem assunto e não sei o quê. Se foi pela minha declaração, aí do nada ele tira essa frase. Se foi pela minha declaração, eu sustento o que eu falei, eu protegi o clube. E o clube tem que entender que não dá pra vender na hora que você quer e não sei o quê. E começou a falar da declaração que ele deu em relação ao André, né? E, cara, ele bancou e disse que ele se dá bem com a diretoria, que não sabe de onde saem essas informações, que no futebol brasileiro é muito, muito louco, né? A gente fica pensando toda a rodada qual o técnico que vai cair, a gente tá na contramão do mundo. Cara, aí ele deu uma filosofada do tipo, né? Deu uma pistolada legal. E assim, eu posso questionar a pergunta do repórter? Não, porque foi um assunto durante a semana. Saiu realmente em vários portais, a gente fez vídeo aqui, de uma pressão interna, inclusive, pra cima dele, inclusive, pelo menos de minha parte, com a ponderação de que isso era inadmissível. De que, a gente pode questionar algumas questões do Dorival, mas, cara, e ele se defendeu muito, cara, na entrevista. Aí ele falou, pega desde que eu cheguei, tudo que a gente passou, se o saldo não é positivo, jogamos mal contra o Coritiba, jogamos. E de uma forma até meio inexplicável, ficou puto. Depois do tempo de preparação, a gente ficou 12 dias treinando e tal, mas faz parte do futebol, a gente tem que reagir, não sei o quê. Hoje nós dominamos a partida a partir dos 15 minutos, não sei o quê, papapá. Então ele foi pra se defender, e aí a pergunta foi meio que tirou ele completamente do eixo. Falou sobre a visita ao CT, né, das organizadas, falou que ele não estava, que ele tinha exames marcados, mas que se ele soubesse ele teria ficado, porque ele não tem problema nenhum, ele não deve nada pra ninguém, que não é o ideal esse tipo de coisa, mas que foi uma conversa pacífica, que ele sabe que faz parte, que tá tudo bem, né, deu uma tirada de pé ali. Não quis falar sobre o Arthur Cabral, do Lingard, ele acha que mais uns 10 dias pelo menos para uma avaliação, para saber se ele vai ter condições aí, então muita calma com o inglês. E foi isso, foi essa entrevista do técnico Dorival Júnior em vários momentos. Ele voltava a ser questionado, né, sobre pressão, sobre resultado ruim, sobre desempenho ruim, papapá. A gente pediu reforços e não sei o quê, e a gente está pedindo reforços só para repor aquilo que já saiu, né? Então, essa pressão aí não faz sentido e tal. O Dorival estava meio incomodado com isso. Por mais críticas que você tenha a escolhas do técnico, você acha mesmo que é a hora de trocar? Que é a hora de mudar? O Dorival é muito bom em Copas, né? E ele não começou a jogar Copas ainda. E tem uma aí que eu tenho certeza que o torcedor gostaria de ganhar, que se chama Libertadores. Então, deixa ele começar, pelo menos na Libertadores, pra gente entender se ali pode ter uma perspectiva boa. E eu acho que pode. Eu acho que dá pra chegar longe. Mas, por enquanto, é só uma projeção. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Boa semana. Tchau. Fiel, o resumo do dia é esse. A diretoria correndo contra o tempo para trazer o Arthur Cabral por empréstimo
e o Dorival Júnior botando a boca no trombone sem pipocar para a imprensa na coletiva. Agora a bola está com vocês aqui nos comentários. O Arthur Cabral seria um bom reserva para o Yuri Alberto no timão? E o Dorival, tá certo em bater de frente e defender o trabalho dele ou já sentiu o peso da pressão? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Deixe seu like e se inscreva no canal.